Pessoal, nesse vídeo de hoje vamos comentar e rebater um vídeo de um terraplanista muito famoso, o Dr. Afonso, em que ele afirma que na geologia, nos cálculos geológicos, não se utiliza o formato da Terra. Então vamos assistir a esses argumentos dele e na hora certa nós fazemos a nossa intervenção. Então, senhores, vamos reagir aqui, vamos discutir, vamos analisar esse vídeo que esse barbudo aqui da esquerda, que é o Dr. Afonso, está reagindo a esse que aparece na parte superior, que é o chamado 38ão. Esse 38ão é um globista e a esquerda, o barbudo, é o chamado Dr. Afonso, é um terraplanista ferrenho, famoso, e é esse terraplanista que quer provar ao globista que na geologia, nos cálculos geodésicos, não se usa o formato da Terra como o globista tinha falado, né? Então vamos analisar aqui, vamos escutar os argumentos aqui desse Dr. Afonso. Eu sou o professor Vieira e este é o canal Antônio Vieira. E quem não está inscrito, por favor, se inscreva, dê like para fortalecer o nosso canal e vamos ver essa querela entre o Dr. Afonso e o 38ão. É bem razoável, né? Se a Rússia fosse inteligente, tinha feito a mesma coisa e tinha ganhado antes. Tudo bem. Agora, vamos ver aqui. Ele então vai falar sobre a parte prática, né? Então, o nosso amigo QI mais alto do Brasil, ele diz o seguinte, que na parte prática, os cálculos sobre geologia, geofísica, astronomia, etc., não dariam certo numa Terra plana. Para começar a conversa aqui, vamos ao termo geologia, porque eu acho que o nosso amigo maior aqui do Brasil, ele não sabe o que é geologia. Então, eu vou explicar para ele. A geologia, ela difere da geofísica, no sentido que a geologia é a ciência que estuda a rocha do ponto de vista químico. E a geofísica é a ciência que estuda a terra ou as rochas do ponto de vista físico, ok? Pois bem, então o que acontece? Na geologia, o pessoal vai com um martelo de geólogo, vai para o campo, eles vão tirar amostras, certo? Na superfície da terra e vão catalogar aquilo ali e eles vão fazer experimentos em laboratório, vão ver a composição química, vão fazer lâminas, vão ver os minerais que tem lá dentro, vão analisar inclusões fluídas, vão analisar várias coisas na rocha, ok? Além de analisar os itens químicos na rocha, tem uma parte da geologia que chama estrutural, que é a parte onde o pessoal vai com uma bússola, determina a direção lá de uma falha, ou, por exemplo, uma dobra, e você consegue, lá na falha ou em algum pedaço da dobra, você consegue medir a inclinação com o inclinômetro da bússola. Nada disso utiliza, certo, o formato da Terra especificamente. A gente está fazendo lá o campo de geologia, né? Não tem nenhum segredo com relação a isso. Eu não sei quais cálculos geológicos ele está falando que depende aí o formato da Terra. Agora, vamos lá. Vamos mais um ponto aqui. Então, ou seja, a parte de geologia aí, se ele estiver falando sobre ciência... Bom, então, vamos aqui, então, refrescar a memória aqui do Dr. Afonso, que ele diz que o geólogo fazendo o levantamento geológico, da geologia estrutural, das falhas de uma região para fazer um mapeamento geológico, não utiliza em nada o formato da Terra. Ora, esse Dr. Afonso, professor da USP, doutorado, PhD lá da USP, ele nunca viu um mapa geológico, ele nunca viu uma carta geológica, pois esses elementos geológicos que o geólogo levanta no terreno, em que ele determina posições, orientações de falhas, a natureza das rochas, tudo isso
é plotado em base cartográfica do IBGE, porque já existem, porque antigamente, quando não existia, antes da década de 60, o Brasil não tinha a base cartográfica do IBGE todo mapeado em 1 para 50 mil, então os geólogos faziam o seu mapeamento geológico. O Instituto Geológico de São Paulo fazia esse mapeamento geológico, fazia as cartas geológicas. Esse doutor Afonso não estava nem nos culhões do pai dele, e o Instituto Geológico de São Paulo já fazia mapeamento geológico, já fazia cartas geológicas, e ele não sabe nada disso. E para fazer as cartas geológicas, é preciso levar em conta o formato da Terra. A região representada ali nas cartas geológicas não é uma região pequena ali de uma estação geológica. Pode ser de uma região toda, pode ser de um município, pode ser de um estado, pode ser de um país, de um continente, pode ser da Terra inteira. Então é preciso que se adote o formato da Terra. E o formato da Terra usado, se o doutor Afonso olhar lá no rodapé das cartas geológicas, é um datum planimétrico, é um elipsoide de revolução, no caso se a escala for muito grande, ou em escalas pequenas a Terra pode ser considerada esférica, e para representar essa esfera ou esse elipsoide num plano, que são as cartas geológicas, utilizam-se projeções cartográficas que são planas, cilíndricas, ou policônicas, ou cônicas, e assim se fazem as cartas geológicas. Esses são os cálculos que levam em conta o formato da Terra, e são cálculos geológicos, estão na geologia. E tem ainda outros que no decorrer deste vídeo eu vou lembrar. Vamos prosseguir. Sensoriamento remoto, aí é um erro dele, porque sensoriamento remoto faz parte da geografia física. É outro erro dele. Sensoriamento remoto não é geografia física, não faz parte da geografia física. No senso comum, como todos acham, geografia física é a que representa a Terra nos seus aspectos físicos e fisiográficos, a hidrografia, o relevo. Não é isso. O sensoriamento remoto é aquela tecnologia instalada em aeronaves ou em satélites que captam radiação do espectro eletromagnético emanada pela Terra, ou então sensores que enviam essa radiação, eles incidem sobre os elementos que estão na superfície da Terra e retornam levando a assinatura desses elementos. E essas imagens que estão nos aviões ou nos satélites, elas são georreferenciadas para formar sistemas de informação geográficas que têm em si ali vários planos, e entre esses planos tem o plano do quadriculado, o plano da grade de referência de paralelos e meridianos da projeção que se está tendo utilizada para que aquela região que foi sensoriada possa ter a sua localização no planeta definida. Então, esse doutor Afonso também não sabe o que é sensoriamento remoto. Tá? É outro setor diferente. Tá? Geologia é uma coisa, geofísica é outra, geografia é outra. Dentro da geografia tem a geografia econômica e social e tem a geografia física, onde tem sensoriamento remoto em geral. Tá? Então, eu não sei exatamente o que ele quis dizer, cálculo de geologia. Eu tenho a impressão que ele não compreendeu o que significa geologia especificamente. Tá? Então, o que eu estou falando aqui? A geologia, ela analisa basicamente as rochas, certo? As rochas que o pessoal analisa é onde eles alcançam. Onde eles alcançam? Eles alcançam até, no máximo, o poço mais profundo que tem foi 13 quilômetros de profundidade. Então, onde o geólogo consegue alcançar, no máximo 13 quilômetros de profundidade. Né? Ou, em geral, é a superfície, ou, no caso, um poço, 13 quilômetros de profundidade, outros poços aí, 5, 6 quilômetros de profundidade.
Isso aí não faz diferença se a Terra é plana ou se a Terra é um globo. Eu acho que há de convir sobre isso, certo? Ou seja, eu não estou vendo cálculo de geologia que ele possa me explicar, né, especificamente sobre isso. Sobre a geofísica, a única ciência da parte da geofísica, o único método que entra de forma profunda na Terra é a sismologia, que basicamente eu sou especialista nisso, sou formado nisso, tenho PhD nisso. Agora, é lógico, também tem a geodésia, né? Que aí no caso vai falar sobre satélites, mas quem podia falar melhor não sou eu, é o David Beverly. Que... Ele agora, falando em geodésia, ele vai tirar o corpo fora. Ele sabe que geodésia é a ciência que trata da determinação da forma e do tamanho da Terra e de seu campo gravitacional. Ele sabe disso. Ele estudou na USP, ele fez o PhD na USP, e ele fica se fazendo de desentendido para enganar os terraplanistas e para não falar na geodésia ou falar profundamente no GPS, aí ele quer colocar a responsabilidade num programador da NASA, um técnico em programação, um engenheiro de software, que pega um algoritmo qualquer e traduz ele numa linguagem de programação, que não entende nada de geodésia. A formação dele não é essa, ele não sabe nada disso. E ele quer dar a esse, quer colocar nesse técnico em programação da NASA a responsabilidade ou autoridade de dizer que ele fez cálculos de GPS considerando a Terra plana. Ele está enganando as pessoas. E os seguidores dele, coitadinhos, são tão burrinhos, tão fanáticos, que se deixam levar. E compram os livros dele, compram os cursos dele, que é isso que ele quer. Mas vamos adiante. Fez programação de satélite na NASA, certo? E utilizava o modelo de terra plana estacionária para fazer lá a questão das órbitas dos satélites e tudo mais. Então, tipo assim, eu acho que ele pode explicar melhor do que eu, a parte de geodésia, inclusive. Mas a parte de geofísica, sim, vamos dizer o seguinte, a gente determina o epicentro em geral dos eventos sísmicos, ou hipocentro, utilizando a estação mais próxima do evento, a primeira a chacoalhar, certo? E essas distâncias, em geral, são 100, 200 quilômetros. Não é uma coisa significativa. A gente vai usar o modelo depois para comparar aquela posição dos epicentros com os tempos de chegadas das outras ondas e a gente vai variar a posição do epicentro para tentar ajustar aquilo. Como é que... Então, reparem só. Ele está dizendo que na sísmica ele determina a posição do epicentro ou do hipocentro, determina a posição dessas estações e a distância dela até as outras estações, de 200 a 400 quilômetros. Como é que ele determina a posição dessas estações? Antigamente, os geofísicos e os geólogos determinavam essas posições por astronomia de posição, com observação aos astros, tal como um navegante determinava a posição do navio no mar. Hoje em dia tem o GPS, ele sabe disso e ele usa o GPS e se faz desentendido. E o GPS leva em conta o formato da Terra. O GPS, no caso, ele usa o elipsoide WGS-84. O sistema análogo dos europeus, o Galileu ou dos russos, usam outros elipsoides, que são esferas achatadas dos polos, para representar o formato da Terra. E isso são cálculos que se fazem na geofísica e na geologia para determinar a posição do epicentro e dos hipocentros. E ele se faz desentendido como se essas posições aparecessem, se aquelas coordenadas, latitude, longitude e azimuth, entre a direção delas, aparecesse por milagre. Se fazendo aí de desentendido, mas vamos adiante para desmascará-lo cada vez mais. O que a gente ajusta? Foi um caminho mais ou menos o seguinte, não foi assim, ó, a gente tinha um modelo da Terra e com base nisso nós calculamos os tempos de chegada, não é assim, funcionou o oposto. Inicialmente o pessoal registrou
as ondas sísmicas no mundo inteiro e criou uma tabela que eu não lembro o nome agora dos tempos de chegada, mas equivalente à IASP 91, certo? Que é uma tabela mais recente. Essa tabela, para ser criada, ele não diz, mas ela levou em conta o formato da Terra. De toda a Terra, porque é uma tabela que leva em conta todo o planeta e as ondas sísmicas nos seus percursos, que percorrem milhares de quilômetros na Terra. Então, essas tabelas que ele fala levaram em conta o formato da Terra, o formato elipsóidico. E não, talvez até o esférico, mas provavelmente o elipsóidico. Vamos adiante. Beleza. Com base nessa tabela, o pessoal ajustou o modelo. Agora o modelo vai bater com aquela tabela. A gente poderia ter ajustado o modelo em terra plana? Poderia, certo? Então, com base na tabela, a gente gera um modelo para gerar a tabela. Ou seja, uma coisa redundante, certo? Nós poderíamos simplesmente não ter modelo nenhum, nem de terra globo, nem de terra plana, nem nada, ou seja, modelo zero, com o simples fato de a gente ter empiricamente os ajustes de reta, a gente conseguiria determinar um epicentro sem saber mais muita coisa. Olha que absurdo! Como é que se poderiam ter direções sobre a superfície da Terra, essas retas, flutuando, sem estar referidas a nenhum referencial, a nenhum datum? Elas não estavam referidas a modelo nenhum. Estava ali. São umas retas que nasceram assim por obra do Espírito Santo. É fazer pouco da inteligência dos terraplanistas e até de quem os ouve, né? Como é que pode? Retas soltas do espaço, que a posição delas não se sabe, a orientação não sabe orientadas em relação a quê? Isso é uma fraude. Certo? Pois bem, simplesmente a distância, né? Que a gente tem que calcular a distância epicentral do epicentro para cada estação sismográfica. Isso dá para calcular nos dois modelos. Ou seja, poderia ter uma curva com as distâncias no modelo do globo e uma curva com as distâncias no modelo terra plana. Essas distâncias entre as estações, sendo muito grande, são distâncias geodésicas sobre o elipsoide. Se a região for muito pequenininha, uma região aí, sei lá, que abrange um túnel, vai se construir a sísmica para fazer um túnel, uma represa, distâncias pequenas, ali as geodésicas ou os círculos máximos são, a menor distância são as retas no plano. Mas em termos de terra, em termos de amplitude de planeta, essas distâncias são geodésicas. Se a Terra for considerada esférica, essas distâncias são arcos de círculo máximo. Se for considerada elipsóidica, essas distâncias são chamadas linhas geodésicas. E isso é estudado em geodésia. E isso se aplica em geofísica, se aplica em geologia, como você está falando, sem saber, ou então fingindo que não sabe, para iludir as pessoas. Não vejo problema com isso. Foi feito? Não. Então eu não sei se é viável ou não, porque não foi feito. Afonso, por que você que esse sismólogo não faz? Muito simples, porque isso aí são centenas de milhares de dados que foram feitos de uma determinada forma. Isso aí envolve uma pesquisa de 20, 30 anos fazendo isso de forma bem bitolada, que nem todos os pesquisadores fazem. Tipo assim, eu não vou fazer porque eu trabalho, certo? Eu produzo outras coisas, então eu não tenho interesse. Se um dia alguém tiver interesse, ótimo, excelente. Vai lá e consegue provar aí se o modelo é válido ou não, tá bom? Mas nós não sabemos. A gente sabe que a gente tem um modelo, certo? E esse modelo, ele pode ser bem ajustado, muito bom, legal, mas a gente poderia ter outro modelo, por que não? Tudo isso é modelo, é só uma questão de modelo, como eu sempre falo. Beleza. Tem outra área que sim, isso aí afetaria bastante. Talvez, eu não tenho certeza. Paleomagnetismo, eu não tenho certeza porque o modelo azimutal, que seria o modelo plano, e o modelo esférico, eu não sei se isso geraria algum problema, porque o Polo Norte é no mesmo... Que modelo azimutal, rapaz? Que modelo azimutal é esse? Você acha que o modelo da Terra plana é aquela projeção plana polar azimutal?
uma projeção azimutal para representar um plano. Se a Terra fosse plano, precisaria ser representada em um plano por uma projeção cartográfica, o seu Afonso? Pensa isso. Essa projeção azimutal é uma projeção, uma transformação do globo num plano tangente ao polo. Não é uma representação do plano. Se a Terra fosse plana, não precisaria representar no plano, já era plana. Aprende, o Afonso. Mesmo lugar nos dois modelos, então eu não tenho certeza, né? Mas ainda assim, eu sinceramente não gosto do paleomagnetismo, não acho uma coisa assim, né? Acho uma coisa bem complicada. Eu sei que tem gente que gosta, principalmente quem ganha dinheiro com isso especificamente, não tem nada contra a pessoa ganhar dinheiro com as coisas que ela gosta, ok? Pois bem... Pode ganhar dinheiro com o que gosta, mas não enganando as pessoas. É muito diferente. Agora, deixa eu ver o que mais aqui. Agora, uma coisa eu tenho certa aqui. Sobre os cálculos geofísicos, uma coisa é certa. Anota aí, nosso amigo aí, maior que aí do Brasil. Se nós temos tantas estações sismográficas, nós investimos tanto dinheiro em sismologia, e nós temos tanto conhecimento ao ponto de ter registros o suficientes para fazer tomografia, a minha pergunta é: por que nós não conseguimos fazer previsão de tremor de terra até hoje no modelo da bola? Aparentemente, ele está falando o seguinte: na prática, as coisas não funcionariam na Terra plana. O que eu estou dizendo é, nós temos todos os dados de sismologia e, na prática, não está funcionando previsão de tremor de terra na bola. Ao ponto de, sim, a gente tem uma previsão de tremor de terra que aconteceu de forma muito precisa, feita pelos chineses na época do Mao Tse-tung. Eles tiraram todo mundo da cidade na hora certa, veio o terremoto, colapsou a cidade, eles reconstruíram a cidade, depois veio outro terremoto e matou todo mundo. Então, assim, não funcionou muito bem. Por quê? Porque na previsão de tremor de terra, isso só aconteceu uma vez, tá? Na previsão de tremor de terra, nós não a entendemos como uma previsão aprumada, simplesmente acertar o horário do tremor de terra. Não dá para fazer previsão de tremor de terra, seu Afonso, porque a causa desses tremores de terra não são fenômenos periódicos. Só se pode fazer previsão de fenômenos periódicos. Nós podemos fazer previsão de altura de marés que vai acontecer durante a semana, daqui a 2 meses. Podemos fazer previsão de eclipse lunar que vai acontecer esse ano, no ano que vem, eclipse da Lua. Podemos fazer uma série de previsões de outros fenômenos que sejam periódicos, desde que nós saibamos qual é o período, qual é a amplitude, e esse fenômeno possa, então, ter a sua previsão. Agora, esses tremores de terra não têm origem periódica, são estocásticos, são casuísticos. Como é que vai se prever se não tem períodos para serem repetitivos? Continua aí sua ladainha. Entendemos como uma previsão a gente acertar tudo. Por exemplo, vamos supor... vamos pegar um lugar da Califórnia que está acontecendo durante um mês 7 mil pequenos tremores de terra, ok? Então, beleza. Acontece de vez em quando, chama-se enxame sísmico. Inclusive, também sou especialista nisso, né? Publicar artigos sobre isso lá em Belo Jardim, Pernambuco, sobre enxame sísmico que está acontecendo em Belo Jardim com mais de 1.000 eventos sísmicos. Pronto. Agora, teve um enxame sísmico, ou seja, 7 mil eventos no mês. Se você falou o seguinte, no dia tal, no dia 15 desse mês, às 7 da noite vai acontecer o tremor de terra. Aconteceu, 7h30 aconteceu o tremor de terra. Você acertou? Em tese, se aconteceu o tremor de terra, você acertou. Mas aconteceu 7 mil tremores de terra. Por que você não falou do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto e tal? Por que você acertou 1 em 7 mil? Quer dizer, estava acontecendo o tremor de terra, então você acertar não significa nada. Porque você não pode falhar um. Se você falou o seguinte, vai acontecer esse. Falhar um, aí você já tem um problema. Mas se você falhar em todos, só acertar um, isso não significa nada. Certo? Absolutamente nada. Não é uma previsão bem sucedida. A previsão bem sucedida é você falar o seguinte, hoje não vai acontecer nenhum tremor de terra, amanhã também não, depois de amanhã também não, no outro dia também não, no outro dia também não, mas no dia tal vai acontecer tal horário um tremor de terra. Pá! Aconteceu. Isso é uma boa previsão, certo? Então, qualquer coisa diferente disso não é.
Os russos, eles acreditam muito em questão de previsão de tremor de terra, tá? Eu também acredito. Eles, inclusive, têm um instituto de previsão de tremor de terra, né? Como diz a piada dos americanos, né? Deve ter um sismólogo lá com um relógio, assim, falando assim, ok, agora vai ter o tremor de terra. Não aconteceu, ok. Agora. O cara fica o dia inteiro falando isso, e uma hora acontece o tremor de terra e fala assim, tá vendo? Acertei esse, hein? Acertei esse. O que eu tô falando aqui, se você acertar um, não significa nada, porque você pode ter errado todos os outros. Então, a previsão de tremor de terra, para ser bem sucedida, tem que acertar tudo. E no modelo do globo, cadê a nossa previsão de tremor de terra? Nem os russos, que têm certeza absoluta de que tem condição de fazer tremor de terra, e nem os americanos conseguiram fazer previsão de tremor de terra. E os americanos já dizem que não. Ele já falou o seguinte, é impossível, tá? Se me perguntarem assim, ó, eu como sismólogo, Afonso, é possível fazer previsão de tremor de terra? Eu vou falar assim, ó, profissionalmente respondendo, não pela minha opinião, Afonso, mas profissionalmente, segundo os sismólogos americanos, não, é impossível fazer previsão de tremor de terra. Agora, eu pessoalmente, Afonso, eu vou responder o seguinte, ó, é impossível fazer previsão de terra no modelo do globo, porque o modelo está errado. É o que ele está falando aí, na prática não funciona na Terra plana, é o que eu estou dizendo, na prática não funciona no globo. E aí? Por que não está fazendo modelos aí de previsão de tremor de terra funcionando até hoje? Adivinha? Então fica a dica aí. Ele está falando, os cálculos de geologia, na prática não daria para fazer. Primeiro que não tem nenhum cálculo de geologia que vai usar o formato da Terra. E geofísica também não daria para fazer. Desculpa, mas em termos de geofísica eu penso que o modelo do globo, tipo assim, não está ajudando muito também, certo? Beleza. O que mais a gente podia falar sobre aqui? Os fracassos. Agora, essa questão aí, por exemplo, vamos imaginar de novo a geologia. Claro, a geologia, a geologia tem vários itens que são estudados. Se o formato da Terra mudar, o nome do granito não vai ser mais granito, o gneiss não vai ser mais um gneiss, tipo assim, as dobras não são mais dobras? Lógico que são, tudo continua normal. Se a Terra, o modelo da Terra for diferente, na geologia não muda absolutamente nada. Mas e as placas tectônicas, Afonso? É verdade, as placas tectônicas você consegue plotar elas no modelo azimutal, plano, ou no modelo esférico. Novamente fala no tal modelo azimutal plano. Esse modelo azimutal plano não é um modelo da Terra plana. Se é plano, já é plano. Não precisa de ter uma projeção cartográfica para transformá-lo num plano. Isso é uma falácia, isso é para enganar os trouxas. Acorda, Afonso. Qual que é a dúvida? Eu não entendi até agora qual que é o problema disso. Bom, mas ele colocou aí, a minha impressão que dá é que o cara não entende que geologia é uma ciência que estuda a superfície da Terra. E quando dizem superfície, não é assim, tem um geólogo aqui, outro geólogo não sei quantos mil quilômetros, e aí precisam, ao mesmo tempo, fazer uma medição assim, assado que exige saber o negócio da curvatura da Terra. Desculpa, não. Inclusive tem uma coisa interessante, né? Por exemplo, a gente já falou sobre isso no passado, mas, por exemplo, se você for instalar uma estação sismográfica, que nem eu instalei lá em Pernambuco, por exemplo, a gente está em vários lugares do Brasil, tá? Instalei lá em Canela e Gramado, tem lá no Parque do Caracol uma estação sismográfica que foi eu que encontrei o lugar lá para instalar, para a USP. Tem aonde? Tem lá pro lado de... mais perto de Pelotas também. Tem também... E como é que você, Afonso, sabe que essa estação sismográfica está em Canela, está em Pernambuco, ou está lá no raio que o parta? Como é que você sabe? É porque existe uma coordenada geográfica, latitude e longitude, que faz esse georreferenciamento. E essa coordenada latitude e longitude é uma coordenada esférica que está referida ao formato da Terra. Senão você não saberia, não estaria dizendo aí que a estação está em Gramado, está em Ceará. Abre os olhos. Em vários lugares de São Paulo, vários lugares de Minas Gerais, um monte de lugar. Mas o ponto aqui é o seguinte, quando eu estava lá em Pernambuco, a gente usava o quê? A gente tinha um sismógrafo, que era de papel esfumaçado, né? Então, você esfumaça o papel, uma vela, né? Aí você coloca uma agulha que vai, né,
fazer o registro lá. Lógico, a gente também usou sismômetros e digitais, mas também tinha os analógicos. E o que acontecia? A gente sincronizava ele com o quê? Com a rádio relógio da Argentina. A rádio relógio da Argentina está na Argentina, bem longe de Pernambuco. E o sinal chega lá perfeitamente. Como é que funciona isso no modelo do globo? Ah, sim, é porque esse sinal especificamente, que deveria sumir porque a Terra é uma bola, ele vai pela ionosfera, não sei o que e tal, tem uma explicação. Mas o fato é o seguinte, que é engraçado assim, a gente ter a ionosfera liberando o sinal o tempo todo para baixo e tudo mais, é interessante, né? Mas tem inclusive um professor que falou sobre algo do tipo, na parte de radioamador, um professor da Universidade da Bahia, falou o seguinte, ó, isso aqui não faz o menor sentido no modelo do globo, a gente tem um problema aqui. Eu concordo com ele, eu posso até falar uma hora, posso até pegar o artigo dele aí, era de um vídeo antigo que eu já tinha feito, e posso falar sobre isso. Se alguém achar interessante aí, a gente pode falar sobre isso. Sobre esse professor aí que estava questionando também assim, por que será, né? Por que será? No globo não faz muito sentido, mas sempre acontece, né? É muito interessante. Bom, então fica a dica aí pro maior QI do Brasil. A questão da geologia é uma questão mais superficial e, tipo assim, não envolve nenhum cálculo específico. Se ele conseguir mostrar quais cálculos específicos, assim, não, é só no modelo do globo que as coisas funcionam e tudo mais, beleza. Se ele citar geodésia na parte de geofísica, eu já falei aí, ó, eu não sou especialista em geodésia, mas o David Beverly, ele fez programação de satélites especificamente na NASA durante 10 anos, na verdade eu acho que 12, e é um cara que depois de muito tempo entendeu que a Terra era plana. Ele tá falando isso até hoje no canal dele, tá bom? Bom, pessoal, a gente finaliza por aqui. Não, antes de finalizar, ainda quero que você leve essa para casa. Lá no levantamento geológico, quando o geólogo vai levantar as falhas, fazer um mapeamento das falhas, ele usa a projeção estereográfica. Você sabe o que é a projeção estereográfica? Não deve saber. Você faltou essa aula. Sei que aulas você assistiu lá nesse PhD. Não sabe geodésia, não sabe sensoramento remoto, não sabe projeções cartográficas, não sabe fazer como é que se faz um mapeamento geológico. Eu não sei que curso é esse que você fez. E essa projeção plana estereográfica, ela é uma projeção cartográfica que tem como propriedade conservar os ângulos sem deformação. Então, lá no levantamento geológico das falhas, o geólogo quer levantar aquele conjunto de falhas e representá-la num mapa geológico sem que aqueles ângulos formados entre essas falhas do terreno esteja deformado lá na carta geológica. Isso é feito pela projeção estereográfica. E não venha me dizer, na projeção azimutal. Essa projeção azimutal não é uma projeção conforme, ela deforma os ângulos, ela só não deforma os comprimentos ao longo do polo que se mede as distâncias. E não tem nada a ver com forma da Terra, isso é uma projeção do globo. Então, aprende mais essa. Um cálculo de matemático, ou cálculo de formato da Terra usado, é a projeção, citado pela projeção estereográfica, para manter o ângulo entre as falhas sem deformação. Aprende essa, meu amigo geólogo. Aprende. Então vai lá, se despede aí. Se despede aí desses terraplanistas que vão comprar os teus livros. Por aqui, por hoje é isso. Muito obrigado a todos aí pela atenção.